Esse é o tipo de situação que divide opiniões, mas que precisa ser analisada além da emoção. Por isso, esse trecho vai muito além do corte em si e ajuda a entender melhor o cenário atual. Eu tenho colegas que estudavam na escola pública aqui no Brasil, que fizeram intercâmbio nos Estados Unidos de um ano, durante o ensino médio, estudaram nas escolas lá e falaram, cara, é muito pior do que a minha escola. Coisa. Escola pública. Nossa, eu sempre escutei o contrário. Escola pública nos Estados Unidos, talvez você tenha escutado as universidades públicas. Putz, eu não. Pois é. Conversa Preciso com estudar quem melhor. morou lá. A escola Tá bom. pública nos Estados Unidos é assim, é coisa para migrante, você tá entendendo? A gente vê nos filmes, assim, é tão bizarro que eles não conseguem nem retratar de forma diferente. É onde vai estar a população negra americana, de imigrante, que a própria sociedade, né, de maneira opressora, exclui, empurra e tudo mais. Educação, saúde nem existe. Saúde pública nos Estados Unidos. Então, a diferença real do tal neoliberalismo e tudo mais, do chamado Estado de Bem-Estar Social, é esse Estado de Bem-Estar Social esse que já vem sendo degradado há décadas. Há décadas. Tá? Mas nunca existiu nem nunca vai existir capitalismo sem Estado. O capitalismo mais liberal do mundo precisa do Estado, para poder gastar naquilo que não dá lucro. Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, 90%, porque só vai dar lucro quando você já chegou no resultado. Por definição, a pesquisa é eu gastar dinheiro naquilo que eu não conheço. Logo, eu não sei nem onde isso vai dar. E a coisa que o capitalista mais detesta é risco. É só discussão de YouTube, de internet, que tem essa discussão do risco para fazer um retardado de classe média e torrar dinheiro deles em ações, enquanto o carinha que vai estar vendendo a ação para ele é quem vai ganhar. É o curso, porra. O cara tá ganhando o curso. O curso, claro. Verdade. Uma parte vai ganhar com o curso e outra parte ganha com a própria ação. Pode ser também, Tipo quando o Ike Batista... Tipo quando Elon Musk. Que o Ike Batista já quebrou, então já pega mal falar dele, né? O Elon Musk fez isso. O Elon Musk chegou lá e falou assim: vou fechar as ações da Tesla, que é a única empresa de capital aberto que o Elon Musk tem. A SpaceX é capital fechado, não tem ação. Em $400 a ação. Ele chegou lá e falou isso. As ações estavam 300 e pouco. Se ele vai comprar todas as ações que não são dele a $400 as ações e elas estão a 300, o que acontece com o valor da ação? Sobe. Ele é uma ultra personalidade de redes sociais, todo mundo começou a comprar a ação da Tesla, falou, pô, vou me dar bem, vou comprar a ação a 300 e pouco e ele vai comprar a 400. O que o Elon Musk começou a fazer imediatamente? A vender as ações da Tesla para comprar o Twitter. Joga e joga, né, meu irmão? Imediatamente, ele foi processado por isso. Tá? Não, isso daí é crime pra caralho. Então, por isso que eu falo, né? Quem gosta de risco é classe média, porque o sonho dele é ser rico, entendo. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Não estou censurando ele por isso, não. Só que ele olha para... Suponhamos que ele juntou lá R$100 mil, né? Fala, para mim fazer isso aqui virar 10 milhões, eu vou ter que arriscar. Aí é quase uma mega sena. Vai ter um que vai virar, esses 100 mil dele vai virar 10 milhões, enquanto de 99 os 100 mil subiu no mercado. É assim que funciona. Capitalista não faz isso. Ele não vai botar 100 bilhões dele no joguinho do mercado. Ele já tem 100 Então não existe bilhões. essa figura do empreendedor que arriscou tudo e deu a volta por cima e tudo mais. Isso é papo pra gente cair. É papo pra gente cair. Eu não vou te dizer, Petri, que não existiu nenhum na história. Claro. Mas assim... Mas essas grandes figuras que a gente vê. Em algum momento, riqueza foi criada. Não, mas acho que na nossa também, né? vida... Tirada do nada, não mas foi? é que na nossa vida a gente consegue. Tu cria um negócio, eu crio um negócio, ele cria um negócio. Mas a gente tá falando da galera grande. Total. Estamos falando grande. de outro patamar. Esse negócio, o Elon Musk arriscou nada. Tava tudo pronto lá, a NASA deu uma grana, tava certinho lá. O próprio iPhone também, né? A tecnologia já tinha sido desenvolvida e o cara só teve a visão ali de pegar aquele negócio e comercializar. Mas o risco mesmo não é que nem a gente vive aqui de tentar criar um business. Não. Quem arrisca é trabalhador, que coloca a sua pele, a sua vida, todos os dias para poder sobreviver. Foda que todos esses caras aí Quer dizer, vários desses caras aí, eles são a definição de old money, né? Por mais que você diga que o cara, Elon Musk, ele criou a própria empresa, o cara, se tu for olhar legal a árvore genealógica do amigo, ele na real é outra história. Mas o Steve Jobs também? Cara, eu não tenho certeza, mas eu não duvido muito, né? Não duvido muito, não. Porque por mais que ele tenha pego a pesquisa pronta, alguma coisa ele conseguiu fazer com... Olha, quando surgem novos ramos de produção,
É a única situação no capitalismo que há possibilidades de pessoas que vêm realmente de baixo ascendam para grandes... Quando rola o que você falou? Novos ramos de produção, tá surgindo. Tá. Tipo, veio a internet. Por exemplo, o Bill Gates tem lá a influência da mãe dele, que era uma pessoa influente e tudo mais, mas ok. Ele sim teve, entre aspas, né? Enquanto a maior empresa de computação do mundo, que era a IBM, achava que o mundo caminhava para poucos supercomputadores, dando conta de toda a capacidade computacional do mundo, no que hoje nós sabemos que a IBM estava certa, ela só errou o tempo, porque hoje a gente caminha para data center, isso aqui são só pontas, né? O Bill Gates realmente imaginava as pessoas, cada uma tendo um computador em casa. E aí ele comprou um sistema operacional de um colega de república dele, que veio a ser o DOS, que era um sistema operacional feito para PCs, computadores, desktop, computadores caseiros. E a IBM, que não botava fé nenhuma nisso, achava que estava destinado ao fracasso, mas ela falou, eu sou IBM, eu sou a toda poderosa da área, eu vou ter o meu PC aí, não vai dar em nada essa porcaria, mas eu não posso deixar de ter, já que algumas empresas estão lançando. Lançaram o PC da IBM, não queriam desenvolver isso, então pega aí no mercado qualquer um que tenha um sistema operacional, chips para PC e monta. Escolheram a Intel para processador. A Intel na época tinha um dos piores processadores do mercado, comparado com a Motorola, por exemplo. Pegaram o DOS do Bill Gates. O PC vendeu tanto, que a Microsoft do Bill Gates ficou maior do que a IBM com o passar do tempo, e a Intel também ficou maior do que a IBM. Mas veja, capitalista burro ainda por cima, né? Os caras da IBM. E veja que é pura casualidade também, cara. O Bill Gates dependeu deles ter escolhido o sistema operacional dele, que nem era o melhor. Provavelmente ele fez um excelente trabalho de convencimento. A apresentação foi boa. O PowerPoint que ele fez. Não era o PowerPoint, não existia. A mãe dele era muito influente. O slide show que ele fez. A cartolina que ele desenhou. Ele dependeu de ser o filhinho da mamãe, entendeu? A mãe dele era uma pessoa da área e muito influente. Ela mexeu as pecinhas com certeza para que o sistema dele fosse escolhido. Então veja que é muito arbitrário. Você vai comparar um cara que resolveu desenvolver um sistema operacional que era uma porcaria, tinha outros melhores, que a IBM acabou utilizando. As teorias de construção de sistemas operacionais que o Bill Gates usou, não foi ele que desenvolveu, ele já usou coisa pronta. As pesquisas de sistema operacional, essas coisas, estudei isso na universidade, né? Eu formei em ciência da computação e trabalhei na área durante muitos anos. Pois é, mas é que é muito difícil também, Gustavo, a gente viajar em como seria se não tivesse sido assim. Porque, veja, claro. Graças a Deus que teve o PC e vendeu pra caralho o Bill Gates de certa forma. Assim, claro. Não de graças a Deus que o Bill Gates ficou rico, mas, hoje a gente usa o Windows aí, o cara nem liga se a gente pirateia, entendeu? Eu tô só para ilustrar o seguinte, não é mérito individual. Tá bom. É mais uma coisa casual. Tá entendendo? Cada uma sorte. Inclusive mas a gente está falando de coisas muito enormes. A gente está falando daquele 0,1%, né? Isso, 0,01%. Porque, assim, existe uma... Eu conversando com o Jones Manuel, por exemplo, ele chama uma determinada galera, ou ele chama uma galera mais específica de capitalista. Se é que eu entendi também. Se eu estiver falando merda, me desculpa aí, Jones. Mandei. Mas é que é uma... assim... O cara que que você tá falando aí pra valer, ele não é o cara que fatura 10 milhões de reais por ano. Não. Nós estamos falando de outro cara. É que esse cara que fatura 10 milhões de reais por ano, sim, ou 12 milhões, que aí a gente fica mais fácil fazer a conta. Sim. Cara, esse é o aspiracional de qualquer um brasileiro. Qualquer um se perguntar, queria ganhar 1 milhão por ano? Por mês, ô Bruno? Queria ganhar 1 milhão por mês? Claro. Mas não é desse cara que a gente tá falando. Não. 1 milhão de reais por mês já é um absurdo. Então a gente tá falando de que absurdo? Vou dar uns exemplos aqui para vocês, tá? A gente tem aqui na nossa base de dados que a gente analisa o mundo a partir das empresas. Claro que nós fizemos uma amostragem, mas essa amostragem ela é tão significativa que nós temos 660 empresas na nossa base de dados. Parece pouco. Essas 660 empresas, que óbvio estão entre as maiores, mas a gente fez um estudo por setor e tudo, a arrecadação delas equivale a mais de 70% do PIB mundial. Tá? Você tem aí aqueles grupos de fundos também, ou esses não contam? Tudo. É claro que a gente é muito criterioso nas comparações que a gente faz. Então, por exemplo, tem situações que a gente vai comparar a indústria mundial com a indústria brasileira. Tá. A gente discute a fundo o papel social que cada setor cumpre. Tá.
Tá? O PIB soma excedente de banco com excedente de indústria. Tá? Mas o banco não produz riqueza. O excedente do banco é uma parte da riqueza das outras empresas. Então a gente faz, mas a gente tem tudo aqui. Quase ninguém questiona. Tá? Mas PIB é isso. PIB não mede a riqueza feita no país. Tem uma dupla contabilidade absurda. Porque o banco não produziu nada. Aquilo ali é juros que é cobrado sobre o setor produtivo. Percebe? Então a gente tem lugar que a gente vai separar uma coisa do outro. Aqui é uma metodologia nova. Tá? Posso abrir um parênteses rapidinho Claro aqui? Rapidinho. Vai lá. Como é que é numa sociedade socialista? Não tem banco? Não. É porque quando você fala não tem banco, óbvio que você vai ter instituições... É um parênteses aqui do Pergunta Idiota, tá bom? Sim. Mas claro que você vai ter instituições que vão ser responsáveis por fazer o direcionamento dessa riqueza e tudo, mas essas operações vão ser puramente contábeis. Sem lucro, sem Exato, ágil. meramente contábeis, Tá, porque você vai vincular a produção e consumo diretamente. Então ela vai ser operação que a prioridade da sociedade aqui vai ser essa, então nós vamos direcionar recursos para isso, porque isso é a prioridade agora, porque assim as pessoas querem nesse momento. Atividades que vão ser melhor remuneradas vão ser atividades... Então vai ser uma atividade contábil, ela não precisa de juros para isso. Tá? O capitalismo precisa de juros por quê? Porque o que move o capitalismo é o excedente. Qual que é o excedente no caso de quem empresta dinheiro? Ele está produzindo alguma coisa? Não, mas ele só vai ter um estímulo para produzir se ele dividir o lucro do outro cara com ele. Essa divisão do lucro é chamada de juros. Sim. Juros não é um valor mágico. Eu preciso ler esses teus livros aí. Marx e Filosofia, tem o quê? Tem 2 volumes? Esse aqui eu trouxe para vocês aqui do Flow. Porque o que acontece, cara? Ó, eu fico pensando nisso que você tá falando aí. Sim. E, porra, eu tô muito dentro do sistema, cara. Porque, ó, tá legal. Nossa sociedade. Já que a gente tá dentro daquele parênteses lá, tá bom? Já tu volta ali. Como é que pode. Por que alguém ia querer fazer esse trabalho de corno no socialismo? Lidar com o dinheiro dos outros, gerenciar fundo, distribuir dinheiro pra cá, distribuir dinheiro pra lá. Quem vai gerar essa porra é um cara. Esse cara, eu vou ter que ficar auditando esse cara todo dia. E outra coisa que eu pensei Ele não é também. Madre Teresa de Calcutá, Igor, meu irmão. Olha que absurdo. No capitalismo, não é o dono do banco que faz as atividades bancárias, meu caro. Quem faz as atividades bancárias ganha um salário. Quem direciona crédito para lá, para cá, que autoriza, inclusive quem autoriza, são todos trabalhadores bancários que ganham um salário. Enquanto o cara está em Ibiza, numa lancha. Isso, o cara que está recebendo esse recurso, ele nem entra na instituição bancária, meu caro. É isso. Ele nem sabe onde é que tem agência mais. Porque agora já fudeu, né? Você está acostumado com empreendimento como o seu aqui, que tá você aqui fazendo, sendo host. Você tem razão. Você tá entendendo? Você tem razão. Mas é que assim, é que não, eu fico pensando que mesmo na sociedade capitalista... Zerou tudo. Estamos agora vivendo no socialismo e do jeitinho que o Gustavão sonhou, tá bom? Então as pessoas estão... Assim, é meio núcleo a parada, não tem o Estado, as coisas funcionam na moralzinha e tal. E aí alguém gerencia os recursos de todo mundo para poder ter uma pesquisa, não é? Porque para ter uma pesquisa... vai ter que pegar meio que o recurso de todo mundo, eu suponho. É que alguém gerencia, são divisões de funções, né? Se você está dando aula, você está, entre aspas, gerenciando a educação das outras pessoas. É uma função que você está fazendo. Veja que... Eu preciso estudar. É o gestor. Eu preciso estudar. Um gestor. Porque, desculpa, me parece, Claro. parece um puta sonho. Parece, Mas cara. não, tipo, mas o Ministério aí... da Fazenda? Ou coisa parecida com isso? Não é? Acho que não sei, acho que As não, pessoas vão continuar fazendo o que elas fazem. Não é? Isso é o que é o mais louco. Mas já não tem isso hoje, um cara que tem que alocar os recursos do Não, Estado? estamos falando do sistema bancário. Então, assim, o Itaú na sociedade socialista, se o mundo fosse socialista, não tinha Itaú. Porque o Itaú, ele fica cobrando ágio dos outros, juros. Ele fica cobrando juros dos outros. Sim. Né? Taxas. O Itaú cobra taxas. Porque o cara quer ir pra Ibiza andar de jet ski. Os caras lá. Ele quer continuar lá, ele já tá lá. Isso, então. E aí, pois a gente chega no ponto que os caras já estão lá há mó tempão, gerações. Isso. Então agora já fudeu muito. Tu não tira mais os caras dali. Pra tu tirar os caras dali, tu vai precisar
uma faca no dente e um 47. negócio na no cabeça. socialismo, 99% das pessoas vai continuar fazendo o que elas fazem. Eu tô simplificando, tá? Não vai ser 99%, porque vão ter coisas que vão ser desnecessárias. Por exemplo, se você pode agora distribuir o trabalho entre todas as pessoas que estão disponíveis para trabalhar, você não vai ter um mar de desempregados, você não vai ter um mar de pessoas querendo roubar as outras na rua, você não vai precisar de pôr um policial em cada esquina. Então, mas eu vou desconsiderar isso, por enquanto. Tá. 99% das pessoas, então, desconsiderando essas mudanças, vão continuar fazendo o que elas fazem. Você vai ter 1%, 0,5%, que ela vai ter que fazer um trabalho que é o que hoje é o mercado que faz, mas que é um trabalho mais simples e técnico do mundo, que é simplesmente o seguinte: por que eu sei que eu vou ter que produzir mais livros do Gustavo Machado? Né? No caso, isso aqui não vai ser nem preciso mais, isso aqui vai virar museu, mas, claro, porque tem mais pessoas adquirindo. Então está sendo produzido ali, suponhamos, né? Então, e como é que eu regulo isso? Alterando o preço? Não, alterando a produção. Então, se esse livro está saindo a velocidade maior do que ele estava saindo antes, significa que eu tenho que produzir mais. Então, esse técnico só tem que passar lá para a gráfica de livro e falar: olha, vocês vão ter que aumentar a produção em 10% porque a demanda aumentou. Mas aí vai dar aquela coceirinha na mão quando você vê a quantidade de livro vendendo. Como assim uma Você coceirinha vai na falar, mão? pô, aumenta o preço aí, aumenta a produção e o preço. Ah, mas isso não é o propriedade pessoal sua. tá querendo. Não, Percebe? Tá, Dá essa coceirinha agora- porque a propriedade é sua. No Então- caso, é só uma função técnica. É uma função técnica e social. O cara não recebe isso. No socialismo, o que você recebe não é dinheiro, é meramente um ticket. Que, ó, essa aqui é a cota da riqueza social da qual você tem direito. Quando isso chega do outro lado, isso não tem mais valor. mas se tu Só vender tem mais valor pra livros, você. você vai ter mais tickets. Não, o livro nem é meu. Eu posso fazer isso Não é aqui. teu? Eu vou receber um salário por ter feito. Então. Se considerarem, de repente, que isso aqui Não, é mas- socialmente significativo, Sim. posso até ter uma bonificação por isso, como qualquer trabalhador pode ter, né? Porque, no caso, é um produtor, não é nem um trabalhador assalariado, porque fez um trabalho bem feito, ou não. Né? Agora, se estou você não falando quer que ganhar a nada, gestão social... Calma aí. Como assim eu não quero ganhar nada? Não, calma aí, você fez o livro. Em nenhum Sim. momento o amigo falou que não quer ganhar nada, irmão. Não coloque palavras na boca Não, dele. calma aí, você fez o O livro. cara é o socialista, ele não é otário. Você fez o livro. Sim. Aí aumentou a demanda. Porque tá vendendo mais. Aí você vai só aumentar a produção do livro. Vai mandar Mas imprimir mais. isso é simples. O valor nem existe. Petri, isso é simples. Você pode muito bem determinar que se alguém fez um livro que foi muito demandado pelas pessoas, foi reconhecido socialmente como sendo algo relevante, valor. a pessoa tem alguma bonificação por isso, que pode ter 1 milhão de critérios. E como pra já definir é isso. hoje. Então, Aí, mas como aí- já é hoje. Mas você disse que você não vai mexer no preço, você vai mexer só na produção. Ah, não, isso. Eu estou dizendo que a função técnica desse 1% que vai surgir no socialismo, essas pessoas não estão definindo nada por ninguém. Elas só estão vendo o que as pessoas estão consumindo para adequar a produção ao consumo. Só isso. Tá entendendo? Isso está saindo mais rápido, tem que produzir mais. Isso está saindo mais devagar, tem que produzir menos. Ponto. As coisas não têm É isso que o mercado preço, faz. mas Hã? não vai ter preço. Ela é valorada, mas não é um preço autônomo. Porque o preço é essa coisa que a gente conhece no capitalismo, Sim. que a oferta e demanda fica jogando o valor da mercadoria para cima e para baixo. Sim, no caso, se No vender muito, socialismo- vai duplicar o preço, vai Se dobrar. vender muito, vai aumentar a produção. Se vender menos, vai reduzir a produção. Porque aqui é O racional. preço tenta segurar a onda ali O no preço lugar. é compatível com o que esforço que foi realmente- necessário para Aham, fazer tá isso bom. aqui. Mas aí é foda. Por quê? Como é que o cara vai definir o preço? Como é que ele vai analisar o esforço que foi compatível para fazer esse livro? As pessoas que foram necessárias para fazer, já é assim indiretamente. O que varia no capitalismo é só o lucro. Não é? Como que é? É a Como quantidade assim? de pessoas e a qualificação Mas delas. quando tu escreveu o livro, a cada palavra você pensava Não. centavo, 2 centavos. Mas o livro não é eu escrevendo o livro. Isso aí o Mas é livro parte do esforço. é a gráfica fazendo, etc. Mas parte tudo do mais. esforço é a escrita. Sim. E tem como precificar se por isso? alguma razão eu trabalhar com isso, quanto tempo eu levei para fazer? Mas Quanto aí- esforço isso me causou? E Tá qual me perdendo aqui o qualificação que eu marxismo, tenho? né? A qualificação vai ser medida pelo quanto as pessoas valorizam isso aqui, pelo quanto elas vão adquirir. Os critérios Caralho, a gente tem que estudar muito. sociais Porque se liga. podem ser definidos. Isso é o mais simples. O que eu digo aqui é se 1% de pessoas novas que vão surgir, eles só vão fazer um ajuste técnico da produção às necessidades de consumo. Aquilo que está deixando de ser consumido vai parar de ser produzido, a produção vai reduzir na medida que o consumo reduz, e aquilo que o consumo está crescendo vai ser valorado. E se ninguém mais lê livro? Aí não E vai a gente deixar de perce- ser e a gente- produzido. Mas a gente perceber que a nossa sociedade tem que ler livro, porque senão a sociedade vai ficar muito burra. Ah, mas a gente vai ter que convencer as pessoas disso, né? Como tudo na sociedade. Não, foi só um É. pensamento intrusivo. Eu acho que vai ser o contrário, mas eu acho. Tá. Não faço futurismo. Eu acho que as pessoas vão ter mais tempo livre. Se você pegar o Brasil,
Nós já fizemos esse cálculo em alguns estudos nossos. Esse não está no anuário, não. Por exemplo, se nós pegarmos a população do Brasil que está no trabalho informal e sem emprego e colocássemos todas essas pessoas para trabalhar, o Brasil conseguia reduzir a jornada de trabalho em 25% e aumentar o seu PIB em mais de 100%. Percebe? Mas a gente... Calma aí. Mas se a gente pegasse todo mundo que está... Disponível para trabalhar. Está em idade para trabalhar, disponível para trabalhar. Sem emprego e na informalidade. Tá entendendo? Para trabalhar fazendo alguma coisa. Aí entra o problema. Por que a gente não consegue fazer isso? O Brasil não tem domínio tecnológico das coisas que ele consome, só produz coisas de baixo valor agregado, não há sequer projeto nacional estratégico de desenvolvimento. E não há, porque até se o presidente acordar amanhã e falar vamos criar um projeto estratégico de desenvolvimento do Brasil. Já sei, qual o novo ramo que surgiu que dá para o Brasil entrar? Inteligência artificial. Legal, como eu exemplifiquei aqui. Vamos precisar de quanto? 100 bilhões de dólares nos próximos 4 anos. O Brasil tem esse recurso? Não. Aonde está esse recurso? Está na Vale, está na Petrobras, está na JBS. Vamos ter que atingir a propriedade dessas empresas. Tá entendendo? Porra, mas aí então... O governo não pode comprar todas as ações da Vale, foda-se. Com que dinheiro? Se o Brasil tem déficit orçamentário, já tem 10 anos. Acabou de vender também, né, meu irmão? Seria mó burrice do caralho, é melhor só tomar. Né? Não, mas se liga, a gente está falando de propriedade privada, a gente está falando de... Grande propriedade. É isso que eu ia mostrar aqui. Isso é importante, Pra você ter uma ideia, a gente pega aqui o PIB industrial brasileiro. O PIB industrial brasileiro é o valor adicionado por toda a indústria do Brasil, desde as grandes, contando as estrangeiras que estão aqui dentro, inclusive, até a empreseca ali de manufatura de esquina. PIB industrial brasileiro, 269 bilhões de dólar, convertido para dólar. Tá? PIB industrial, setor produtivo, produtor de mercadoria. Se a gente pegar, por exemplo, a Apple é quase 400 bilhões de dólares. A Apple sozinha, é claro que isso é a receita, não é só o valor adicionado, mas a Apple tem um lucro tão grande. A Apple sozinha move uma cadeia, sozinha, maior do que toda a indústria do Brasil. E a Apple é só uma das gigantes dos Estados Unidos. Ela sozinha. É maior que o agronegócio brasileiro? Não, meu amigo. É maior do que toda a indústria do Brasil. O agronegócio brasileiro é muito menor do que a indústria do Brasil. Na verdade, ele é importante só porque ele é um produto de exportação, para o Brasil conseguir moeda estrangeira. Né? Tem 17 empresas aqui, 17 que são maiores do que a indústria de transformação brasileira inteira. Mas ainda assim, se nós pegarmos aqui a que está na posição 100, ela tem um valor aqui que é 40%, 35%, 40% da indústria brasileira inteira. Qual que é? A que está aqui na posição 100 é a Mitsui, que é uma empresa de serviços japonesa. Tá. E a Mitsui ela tem 40%... 35%, 40% da indústria de transformação do Brasil inteira, mas só uma empresa. Quase metade da... Quase metade. É a centésima empresa essa daí. Isso aqui, o Brasil desaparece. Nem tá aí na foto, né? Tem empresas brasileiras, tá? Por exemplo, a gente vai ter a maior empresa brasileira, que é a Petrobras, eu não me lembro, ela não está entre as 80. Tá? Ela não está entre as 80, não está mesmo não. Conferir a receita. E olha, a Petrobras é disparado a maior empresa do Brasil. Vai mudar ano a ano, mas regra geral é assim, Petrobras é maior, a Vale é metade da Petrobras e a terceira colocada é menos da metade da Vale. Entendi. Então Petrobras e Vale são disparados as maiores. E a maior do Brasil, que é a Petrobras, não está entre as 80 maiores empresas do mundo. Mas aí, os países que aparecem nas primeiras colocações são países capitalistas. Não, só tem país capitalista no mundo hoje. Mas aí qual que seria a solução para o Brasil melhorar nesse ranking? Não seria ser mais capitalista? E como? Qual capitalista que vai investir em setores estratégicos de tecnologia que eles não dominam? Tá, Qual então... deles está disposto a pegar 100 bilhões de dólares que eles nem têm? Mas suponhamos que eles conseguiram esses 100 bilhões de dólares, venderam o patrimônio inteiro, juntaram uns 30 capitalistas. Vamos imaginar o cenário. O dono da JBS, e aí você já entende por que nenhum capitalista vai fazer isso aqui. Por isso que o problema do Brasil é mais grave. O Brasil não consegue se desenvolver em termos capitalistas com os capitalistas brasileiros. Então você imagina lá o cenário, o dono da JBS, os acionistas majoritários da Vale, porque a Vale não tem um dono, assim, o dono da Ambev, as maiores empresas do Brasil aí, Ambev, os três lá, os 3G.
Essa turma toda resolveu vender todo o seu patrimônio para juntar 100 bilhões de dólares e começar a investir em pesquisa e inteligência artificial para, quem sabe, entrar em competição com as grandes daqui a 5, 6 anos. Você vislumbra isso acontecendo? Não, eu entendo isso, mas uma revolução marxista resolveria isso? A revolução marxista? Não, uma Faria revolução ela parte do quê? Da expropriação desses grandes grupos econômicos. Mas isso faria a gente melhorar nesse ranking? Nós poderíamos agora fazer o que nós quisermos com os excedentes que essas empresas produzem. Mas aí que tá. Quem que está em primeiro? Os Estados Unidos, eu imagino. Geralmente no ranking. Não é marxista os Estados Unidos. Ele está em primeiro. Sim. E aí você propõe uma revolução marxista no Brasil para a gente conseguir competir. Não, uma revolução socialista, como nós chamamos. Marx é só uma pessoa, né? Uma concepção. Todo mundo de barba branca agora, obrigatório, todo mundo. Tá, entendi isso. Revolução socialista. Sim, mas aí o meu ponto é esse. Não tem nenhum país socialista aí e a gente quer melhorar nesse ranking. Tu tá falando assim, cara, dentro do jogo do planeta Terra, que é capitalista, qual que é a vantagem de ter um jogador que é diferentão marxista? Só assim você pode se apropriar de tecnologia estrangeira. Só assim você pode ignorar as patentes e começar a desenvolver sua tecnologia a partir daquilo ali. E só assim você pode pegar o excedente de capital do Brasil, por exemplo, isso agora, tá? E de imediato. Para jogar para um desses setores onde há a possibilidade da gente se desenvolver num período de tempo mais curto. Tá. Que não vai ser semicondutor hoje, por exemplo, porque já estamos com 50 anos atrasado. Eu estou dando um exemplo da IA. Sim. Estou dando exemplo da IA, que é um setor que o Brasil pode começar a se desenvolver agora. Mas seria... A melhor estratégia seria copiar os passos desses países que estão em primeiro ou uma revolução socialista? Não é copiar os passos. Ou se inspirar, uma revolução socialista... Será que tem como fazer isso? Eu acho que uma revolução socialista acontece no Brasil... E a Revolução Socialista não é Ciclano, Salvador da Pátria, ganhou o Brasil. São trabalhadores organizados, que se mobilizam, que são ganhos para esse projeto, que estão envolvidos nele, que criam organismos de poder onde os trabalhadores participam, tal como foi a Revolução Russa originariamente. A Revolução Russa, o principal organismo de poder durante a Revolução eram os soviets, que eram conselhos de trabalhadores. O que a Revolução de Outubro fez foi só tirar o governo provisório de lado. Não precisou fazer nada. A Revolução Russa em outubro, eu sempre falo isso, os liberais ficam revoltados, mas é história, podem investigar. Teve de 6 a 8 mortos. Os livros que eu já li, inclusive livros de historiadores conservadores, divergem as fontes entre 6 e 8 mortos. É um a Revolução debate. Russa? Foi a família ali. Não, pai, nem mãe, foram filhinhos. ocidentais. Sabe como é que foi o primeiro que morreu? Foi um tiro pela culatra de um soldado de Constat, que a arma disparou acidentalmente. Eles pararam. Que jeito mais patético de morrer, né? Foi a primeira morte. Perdeu a revolução por causa disso. Eles colocaram tanques em frente ao palácio do governo e ficaram atirando por cima do palácio, só até os caras se renderem. Tá entendendo? Tá. Até os caras se renderam. E falaram: o Soviets que está aí constituído, agora é o único organismo de poder. Todo o poder está com eles. Esse governo aqui, nesse formato institucional que vocês conhecem, que é a democracia representativa, isso não existe mais. Aqui agora são conselhos de trabalhadores eleitos por local de trabalho, eleito por local de moradia, eleito no campo, na cidade e no exército. Nós estávamos em plena uma guerra mundial. É quem vai governar o país. Percebe? O que eu estou tentando entender é qual que é o objetivo desse livro aqui, no sentido de é para a gente entender a situação horrível do mundo ou é para o Brasil tomar atitudes para subir no ranking? E aí que vem minha pergunta, não é melhor seguir os passos das potências do que fazer a revolução? Isso, então primeiro, para o Brasil subir no ranking, entendendo subir no ranking, aumentar a capacidade de produção de riqueza no Brasil, tá? Minha opinião. Você não faz isso de maneira significativa sem um processo de transformação profundo no Brasil, que se quisermos chamar de socialista, o chamamos. Por quê? Se quiser chamar de socialista? Porque tem que meter o dedo, no mínimo, nos grandes grupos econômicos do Brasil, que não é quem está trabalhando, não é quem está ralando, fazendo pesquisa, desenvolvimento. Nós estamos falando aqui de 50, 100, 150 pessoas que são acionistas genéricos, que não sabem nem onde a empresa fica, tá? A gente trabalha fazendo isso no instituto que eu trabalho, fazendo estudo de empresas. Já cansei de estudar empresas que os acionistas estão lá na Coreia do Sul, estão no Japão, nunca vieram no Brasil na vida, não sabe nem onde a empresa fica. É um bilionário que... Lá a gestão é alguém que ele paga.
No máximo que ele vai fazer é que se as ações dele estiver perdendo valor, ele vai demitir os que estão na ponta e vai contratar outros. São essas figuras que todo mundo fica idolatrando, que nunca fizeram nenhuma descoberta científica, nenhum projeto de engenharia, nunca fizeram nada, só transferem a ação daqui para lá, segundo os conselhos também de pessoas com quem eles contratam. Então, sim, eu penso que o Brasil, para que o Brasil possa entrar numa trajetória consistente, de longo prazo, ele precisa de fazer transformações estruturais e mexer na grande propriedade, o que só uma revolução socialista pode fazer. Quer dizer que fora isso é tudo igual? Não. Eu concordo que as coisas podem ser piores e melhores um pouco. Tá? Por exemplo, assim, é bizarro como o Brasil não tem um projeto estratégico de desenvolvimento nacional, nem um projeto minguado. O governo Lula aí anunciou um tal do Nova Indústria Brasil, que é subsídio para siderurgia, para empresa de máquinas e equipamentos do agronegócio. Sabe o que essas empresas fizeram com esse subsídio do governo? Embolsaram. Não investiram um centavo, porque não tem mercado. Bota na renda fixa. Bota na renda fixa. O que é botar na renda fixa? 15%. Empresta para o governo gasta. Devolve. E depois ele fica pegando imposto nosso para poder pagar os juros, que é como se essa empresa estivesse produzindo alguma coisa. A Dilma confessou isso, gente. A Dilma, depois da queda dela ela confessou, falou, o meu maior erro, eu me esqueci agora quando ela falou, mas vocês podem pesquisar aí na internet, foi uma declaração pública dela. Ela falou, o meu maior erro foi ter criado um projeto de subsídios para todo um setor industrial brasileiro, mas todos eles embolsaram subsídios. O que significa embolsar o subsídio? Significa que o lucro da empresa aumenta, né? Porque você está deixando de pagar um imposto ali, o lucro da empresa aumenta, você pega esse lucro aumentado, joga fora do país ou bota em renda fixa, ou seja, para a gente pagar juros para eles. É isso. Tá? Poderia ser feita alguma coisinha à la revolução? Sim, as coisas podem ser melhores ou piores. Eu admito que assim, é deprimente como os governos do PT que governaram o Brasil aí ao longo de, sei lá, de 70% dos últimos 25 anos não tenha feito nenhum projeto de desenvolvimento nacional em lugar nenhum, nem uma pontinha ali alavancada pelo Estado. Não fizeram. Tá? Ninguém vai fazer, né, Gustavo? Brizola. Não tem, qual que é o incentivo para fazer? Olha, se a gente for pensar... E assim, cara, tem algumas questões aqui que tudo isso que a gente estava conversando aqui, eu anotei. Por exemplo, queria te ouvir sobre patente, sobre propriedade intelectual. Sim. Queria te ouvir sobre, no caso do Brasil, se tornar um ponto socialista no mundo, quem compraria, por exemplo, da Petrobras, como a gente usaria o lucro da Petrobras se ninguém vai comprar? A gente com certeza ia sofrer um puta do embargo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E eu também queria discutir um pouco sobre como foi a experiência na Rússia, que tu começou falando aí, mas daqui a pouco. Quer saber? Eu não lembro mais qual que era o ponto mesmo, vamos numa dessas aqui. Nenhum desses? Do que tu tava falando? Qual que era? O que a gente tava... Você falou das patentes, né? Ranking Revolução. Isso. Puta merda. Revolução Socialista no Brasil. Por que não tem incentivo para fazer o que o PT não fez? Não tem. Significa que a gente não pode esperar, não pode depositar nossa confiança em governantes. O Brizola era um cara bom, você acha? Não tem incentivo. Porque, na China, os caras sabem quem vai estar no poder daqui a 30 anos. Então eles conseguem pensar no bem da China, sabe? No Brasil, tem eleição esse ano. Então, ano passado, os caras já estavam cuidando do que ia falar esse ano. E esse ano tem uma porrada de coisa que não vamos votar esse ano, porque é ano eleitoral e o caralho. Num cenário como esse, inclusive com a possibilidade da reeleição e tudo mais, não tem como. A gente ia precisar de uma mudança me parece, pelo menos... Aí, tá chegando no marxismo, na revolução. Não, cara, calma. Porque pelo menos não pode ter mais reeleição. Pelo menos. Ditadura. Tá não, reeleição arrombada. Tá. Pelo menos. Então, assim. Geisel. Então, mas eu não sei se isso com certeza não resolve. Porque, beleza, não ter reeleição, qual que é o incentivo? Continua sem incentivo pro cara fazer um plano nacional. Claro. Né? Então, o grande problema no sistema que a gente tem hoje é claro que o PT não ia fazer. Qual que é o incentivo que o PT tem? E que qualquer um tem? Mas eu não entendo porque os Estados Unidos têm eleição e eles são essa potência. Mas, cara, eu tô entendendo o que o Igor tá. Mas. Só esse ponto, porque me parece que os Estados Unidos ele também tem eleição, ele também tem essas fachadas aí, eles são potência mundial. Sim.
eles são potência mundial e já concentram em si o capital necessário para continuar sendo. Eu tenho um chute, mas vai lá. Ainda que começaram a ser ameaçados agora com a ascensão da China, já estão mudando muita coisa. Mas só para fazer um parêntese aí, depois eu quero voltar nessa questão que você colocou. Qual que eu acho que é o problema? O problema do PT nesse caso é que ele ganha a eleição prometendo para as pessoas, além de explicar, olha, a situação é essa e o que nós precisamos fazer é isso. Isso dá muito trabalho. É mais fácil você falar assim, eu tenho a solução, vote em mim. Ah, sim. Vote em mim, que eu vou fazer fazer cara as que a gente estava medidas. discutindo no começo, que a gente Fala de picanha, fala de não sei o quê. É isso que diferencia que o povo vai marxista estudar. de qualquer tipo de organização de esquerda institucional. Existe diferença entre esquerda e direita institucional? Claro que existe. Óbvio que existe. Longe de mim dizer que não existe. Mas são diferenças no marco da institucionalidade. O que os dois fazem? Da esquerda e a direita. As propostas vão mudar. Mas todos dizem, vote em mim que eu vou resolver os problemas do país nos próximos 4 anos. Um diz que vai fazer incentivos A, B, C e D e E naquilo ali que vai fazer a economia vingar. O outro diz que vai cortar imposto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que a economia vai desenvolver. E todos fracassam. Fracassam num grau tal que, olha o mundo é assim, chega a esquerda no poder. Passa 4 ou 8 anos, a depender de alguns aspectos conjunturais. Estão todos frustrados, decepcionados com a esquerda. Vem a direita para o poder. Passa 4 ou 8 anos, todos frustrados com a direita. Volta a esquerda para o poder e fica nesse jogo de ilusões. O marxista não quer iludir ninguém. Primeiro, ele não diz, eu não vou resolver o problema de ninguém. O marxista, de verdade, fala, eu não sou capaz de resolver o problema de ninguém. Nem o meu partido é capaz de resolver o problema de ninguém.